dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele vai mudar o mundo nesse tempo de aflição. Ele é o Deus da nossa salvação. Por isso te entregamos a nossa vida e dizemos: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. 1, 2, 3.
nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não há nada melhor, nada melhor, não há nada melhor. E Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Bom dia, pessoal, Matheus aqui. Vocês já viram que eu tô aqui na igreja hoje, eu pude vir aqui fazer o louvor. E eu tenho um convite muito especial para você. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de multimídia, para cuidar da projeção, das letras, da mesa de som. A gente vai começar com as transmissões ao vivo agora, vai precisar de gente para operar a câmera, operar o programa que a gente vai usar para transmitir ao vivo, poder servir o maior número de pessoas que a gente puder, com a excelência e com a graça do Senhor. Junte-se a nós, aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui do lado, ele vai te mandar para um formulário que você vai colocar lá seu nome, se você já tem alguma experiência com alguma dessas áreas, qual área você quer participar. E não se preocupe, se você não tem ainda experiência, não sabe como mexer nos equipamentos e tal, mas tem vontade de aprender e tem vontade de nos ajudar, se inscreva, nos ajude, tá bom? Estamos contando com você. Não perca essa oportunidade. Deus abençoe. A paz, meus amados irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a vocês pelas doações que têm nos ajudado com as famílias da comunidade e algumas famílias da igreja, pois tem sido alívio para muitos. Quero pedir que os irmãos continuem nos ajudando, tanto financeiramente como com a doação de alimentos. No próximo sábado eu estarei na igreja das 9 às meio-dia para receber os alimentos, para estar confeccionando as cestas. Se você quer contribuir de forma financeira, o link da conta da igreja estará aqui na descrição do vídeo. E que Deus abençoe vocês, abençoe nosso pastor, abençoe nossa igreja. Dias melhores virão. Amém. Um bom dia a todos e que a paz do Senhor vos encontre nessa manhã. Estou com muitas saudades dos irmãos, mas também muito feliz pela oportunidade de celebrar mais uma ceia com vocês nessa manhã de domingo. Vamos orar ao Senhor, queridos, entregando a continuidade desse culto nas mãos dele. Senhor, nós continuamos louvando, engrandecendo e exaltando o seu santo e bendito nome. Tu és o detentor de todo poder no céu e na terra, que nos deu Jesus, o nosso Salvador, que cobriu-nos com seu sangue, rasgou o nosso escrito de dívida, cravando-o na cruz, tirando de sobre nós toda condenação, tornando-nos aceitáveis ao Senhor, revestindo-nos com autoridade espiritual e colocando em nossas mãos todas as armas necessárias para o enfrentamento da luta espiritual, com toda possibilidade de vitória. Oh meu Deus, abençoa esse tempo de celebração, fala conosco, manifesta a tua presença e teu poder gloriosos em nosso meio, vivificando-nos em ti, edificando nossa fé, quebrantando nosso coração, que a tua palavra seja viva e eficaz para nós nessa manhã. Visita hoje, meu Deus, cada casa, cada família, com a tua graça, com a tua alegria, com o teu espírito, com o teu fortalecimento, com a tua provisão, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Eu quero agradecer
a todos os dizimistas fiéis, ofertantes generosos que têm viabilizado a permanência dessa obra. Que Deus abençoe a obra das mãos de vocês, prosperando-os em tudo. Eu quero invocar essa bênção que Paulo invocou sobre os crentes de Filipos, quando deles recebeu pelas mãos de Epafrodito uma oferta generosa. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Receba aí a sua bênção em nome de Jesus. E para você que quer fazer sua contribuição, é só apontar seu celular em direção ao QR Code, que está aí aparecendo na descrição do nosso vídeo, e ele te levará às informações de nossa conta. Queridos, estamos meditando no tema Nossa Luta Espiritual, com base no livro escrito aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 em diante. E nossa primeira palavra, mencionamos o equilíbrio entre duas realidades com relação a Satanás. Que não podemos subestimar suas ações, uma vez que, apesar de derrotado na cruz, ele ainda não foi totalmente aniquilado. Por isso é que ele age no mundo. Segundo, mas também não podemos superestimar suas ações, atribuindo a ele mais poder do que de fato ele tem, uma vez que ele é um ser em queda, um ser criado que está no andar de baixo, como dizem os teólogos, debaixo da soberania de Deus, um ser derrotado na cruz, ou seja, Satanás é um inimigo a priori derrotado, e nossa posição em Cristo confere a nós autoridade sobre ele, digo. Na segunda palavra, meditamos sobre 3 atitudes que nos ajudam a lograr êxito em nossa luta espiritual, a saber, precisamos discernir o nosso inimigo comum, que, conforme diz Paulo, não é carne nem sangue, mas Satanás e seus comandados. Segundo, precisamos discernir aonde de fato se trava a nossa luta espiritual, a saber, nas regiões celestiais, na dimensão invisível. Terceiro, precisamos interagir com as regiões celestiais, nos utilizando do expediente da oração, fazendo uso da nossa autoridade espiritual, se queremos vencê-lo de fato. E hoje, a propósito desse culto de celebração de ceia do Senhor, eu quero finalmente meditar com os irmãos sobre o revestimento de toda a armadura de Deus, como forma de buscar esse fortalecimento no Senhor e na força do seu poder para obtermos vitória nessa luta espiritual. Então nós vamos meditar a partir do verso 10. Irmãos, quais armas já temos em Jesus para o enfrentamento dessa luta espiritual? Verso 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como podemos, irmãos, prevalecer contra o inimigo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Hoje eu gostaria de meditar em algumas atitudes que, somadas às que já vimos, nos ajudarão nessa luta espiritual. Queridos, nós vencemos essa luta caminhando em santidade. Verso 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, vestir a couraça da justiça é permanecer sob a cobertura do sangue do justo que morreu pelos injustos para os justificar. É não viver na prática do pecado, é não se tornar um pecador quanto mais habitual.
João diz que viver na prática do pecado é algo que não deveria ser natural em nós. Se não, veja os irmãos lá em 1 João, capítulo 3, verso 8. Ele diz: quem comete o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho do homem, Filho de Deus, digo, para desfazer as obras do diabo. E segue ele dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Você compreendeu? Eu disse na primeira palavra que depois de derrotado na cruz, pouca coisa sobrou para Satanás nos oprimir. O medo que pode nos visitar, a mentira dele, o engano dele, o blefe dele, mas também e principalmente a nossa anuência. Quando a gente permite que ele prevaleça, ou seja, o lugar que damos a ele. Irmãos, segundo Paulo, dar guarida ao pecado é dar lugar ao diabo, como diz lá em Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. E a palavra lugar no grego aí é topos, que deriva a palavra topografia. Esse lugar dado ao diabo, por exemplo, para ilustrar, é como uma embaixada. O que é uma embaixada? Mesmo em território brasileiro, se você entra pelo portão da embaixada americana e vai até o centro dessa embaixada, você está em território americano. A embaixada brasileira é território brasileiro em qualquer parte do mundo. É por isso que muitos buscam asilo nas embaixadas, porque eles ficam sob controle de uma nação. Então, apesar do evangelho apresentar Satanás como um inimigo vencido, ele consegue estabelecer suas embaixadas na vida dos crentes que lhe dão lugar. Por isso, irmãos, um dia disse Jesus lá em João 14:30, lá está o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Coisa interessante, irmãos. Por quê? Porque dependendo da nossa condição espiritual, o inimigo pode ter coisa em nós. Mas, coisas digo em nós, mas Jesus, que como nós foi tentado, mas em nada pecou, nele o inimigo não tinha nada, não tinha lugar, não tinha legalidade. Então, como tenho dito, amados, Satanás se aproveita de áreas e ocasiões de vulnerabilidade. Mas com Jesus, ele só podia contar com a ocasião de vulnerabilidade quando tentou Jesus. O diabo não tinha embaixada em Jesus. Assim como Satanás não tem mais autoridade sobre os nascidos de Deus, conforme João, que não vivem na prática do pecado, que não pecam habitualmente, deliberadamente. Por isso que 1 João 5,18 está dito que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, ou seja, o Filho de Deus os guarda. E o maligno não lhe toca. Verso 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas também, amados, devemos cingir os lombos com a verdade, é o que diz o texto, né? Isso significa andar em integridade diante de Deus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, a verdade encarnada, vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, se a verdade nos libertou, não somos mais devedores à carne, não somos mais escravos do pecado, estamos potencializados para não pecar, irmãos. A Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Paulo fala de 3 classes de pessoa. O homem natural, a pessoa que não discerne as coisas espirituais, que pode ter assim lampejos de virtudes, mas o pecado a arrasta para baixo, porque ela não está potencializada em Deus para não pecar. Ela não tem essa semente que João falou, um novo princípio ativo agindo dentro dela, que é o Espírito Santo. Então ela é refém da carne, que Satanás usa para ingerir e levá-la ao pecado. Mas ele fala também do homem carnal, a pessoa que, apesar de potencializada para vencer o pecado, elege pecar por deliberação da vontade. Então trata-se do pecador quanto mais. Mas, queridos, saiba de uma coisa, a Bíblia diz que Satanás não tem autoridade sobre os nascidos de Deus, que não vivem na prática do pecado, que não pecam habitualmente, que não pecam deliberadamente. Esse é o espiritual. Esse é aquele que não peca habitualmente, e se peca, logo se arrepende e confessa o seu pecado diante de Deus. Alguém já disse que santo não é aquele que não peca, mas aquele que ao pecar vai se lavar na fonte. Por isso que 1 João 2,1, João diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o ideal. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso que Tiago diz que a confissão de pecados seguida de arrependimento nos confere poder de resistência contra Satanás. Ele diz lá em Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí ele entra com a questão da confissão, verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Então, queridos, em se tratando de luta espiritual, o projeto de vida da santidade é a nossa proteção. Em segundo lugar, nós vencemos essa luta caminhando com os pés firmados no Evangelho. Verso 15 diz, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Pense no soldado romano, no tempo de Paulo, que precisava de apoio, estabilidade, firmeza para a batalha diante de solos irregulares, pedras ou espinhos, ou mesmo da espada do inimigo. É essa figura que Paulo escolheu, chamava grevas, parte da armadura que cobria a perna do joelho aos pés. Mas isso significa então, queridos, que em sujeição a Deus, buscando dele força, discernimento, revestimento de poder, é que nós podemos resistir ao inimigo. Para tanto, precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Amados, a bem da verdade, ninguém está livre de Satanás se não estiver aliançado com Deus. Quem não tem Jesus fica vulnerável a todas essas forças do mal. Em terceiro lugar, nós vencemos essa luta oferecendo resistência ao inimigo em fé,
que é a nossa arma de defesa. Veja o verso 16, o que diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Paulo deixa claro, irmãos, que nossa estabilidade espiritual depende do nosso poder de resistência. É por isso que ele começa já lá no verso 13 de Éfesos 6, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é estabilidade, irmãos. Agora, a pergunta que cabe aqui é: qual a base da nossa resistência? A segunda palavra, falamos sobre a importância da oração de guerra nas regiões celestiais com o uso da nossa autoridade em razão da nossa posição em Cristo como forma de resistência. Agora, Paulo está falando da armadura de Deus como base de resistência, especialmente do escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. E é interessante observar que Pedro também afirma que o adversário precisa ser resistido em fé. Veja o que diz Pedro em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora ele diz, verso 9, resisti-lhe, firmes na fé. Firmes na fé. Me lembrei da ocasião em que os discípulos se amedrontaram diante daquela ocasião em que eles tinham que expulsar o demônio do jovem lunático. E Jesus se voltou para os discípulos e disse o quê? Ó geração incrédula! Faltou fé. Até quando me terei, convosco? Então, queridos, num confronto de poder, não pode haver vacilo de fé. Por quê, irmãos? Porque a incredulidade traz consigo medo. Lembram os irmãos que eu disse que o diabo trabalha com o medo? Que nos faz inseguros e vulneráveis. Então, a resistência é o oposto daquela entrega passiva de quem se deixa tripudiar por ele. Resistir, irmãos, pressupõe coragem e não medo. Pressupõe fé e não incredulidade, bem como o uso da autoridade que você diz crer nela. Uma vez eu perguntei a um amigo que tem um ministério de libertação, muito lindo, qual era o segredo de tanta ousadia diante das manifestações demoníacas? É interessante a resposta dele para mim. Ele disse, Oswaldo, eu creio. Eu creio na palavra que dá conta de que eu tenho autoridade sobre ele, ou eles. Eu creio no nome de Jesus, e nesse nome eu posso expulsá-lo. Eu creio que o poder de Deus é infinitamente maior que o poder dele. Eu creio que ele está derrotado. E quando assim está mais difícil para sair, eu falo, Deus, olha, problema seu. É contigo que ele está mexendo. E eu descanso. Quer dizer, eu simplesmente creio e ele sabe que eu creio, então comigo ele não pode blefar, nem me intimidar, porque eu não tenho medo dele. E mais, irmãos, como vimos, Tiago fala da sujeição a Deus como base da nossa resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é colocar-se sob a sua autoridade. Amém, queridos? Quarto lugar, vencemos essa luta conhecendo e praticando a palavra de Deus. Verso 17 diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, palavra e Espírito não se separam. O Espírito que em nós habita usa a palavra que está em nossa mente, em nosso espírito, como arma contra o inimigo. Por isso que a palavra é uma arma de ataque, é espada. Você pode imaginar no tempo de Paulo, em que as pessoas lutavam com espada, como seria para um guerreiro sem espada em plena batalha, irmãos? O grau de vulnerabilidade dele. Mas Paulo está dizendo que palavra na mente, palavra no coração, palavra no espírito, na boca de quem crê e pratica, é uma arma poderosa na luta espiritual, irmãos. Ela é o fundamento da nossa fé. Satanás não pode contra uma pessoa que conhece, que crê e pratica a palavra de Deus, como não pôde contra Jesus. Interessante observar na tentação de Jesus, que em cada sedução do inimigo, que torceu a palavra de Deus para poder pegar Jesus, tinha está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa familiaridade com as Escrituras é que deu a Jesus força para vencer aquela tentação, irmãos. Ao contrário, a ignorância ou a negligência com relação à palavra de Deus nos deixa vulneráveis, porque, como disse, Satanás trabalha com blefe, com o engano, com a mentira. Então, queridos, nós vencemos essa luta conhecendo, crendo, praticando a palavra de Deus, inclusive usando-a na oração de guerra contra Satanás, e o Espírito Santo que em nós habita vai usar essa palavra como espada contra ele. Quinto e último lugar, queridos, nós vencemos essa luta renunciando vínculos estabelecidos no passado com fontes espúrias. E aqui eu quero falar especialmente aos novos na fé. Se você foi daqueles que buscaram em fonte errada aquilo que só Deus poderia lhes dar e acabaram estabelecendo um vínculo com o mundo das trevas por ignorância, por desespero, é para você que eu quero deixar essa palavra agora. Queridos, não é por acaso que o livro aos Efésios é tomado como um manual de batalha espiritual. Naquela cidade foi empreendida uma evangelização de poder acompanhada de sinais, maravilhas e prodígios. É por isso que em Atos 19, verso 11, está dito que Deus, por Paulo, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ou seja, o principado de Diana, que dominava naquela cidade, foi abalado, a ponto, irmãos, de incomodar os artífices que fabricavam nichos de Diana, atividade muito lucrativa, cujas vendas despencaram depois da passagem de Paulo por lá. E veja o que aconteceu, Atos 19, 18.
muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Eles estão quebrando vínculos. Eles estão estabelecendo posição. Eles estão dizendo: agora a nossa aliança é com Deus. Não temos mais parte com o paganismo. E o verso 19 diz: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Está entendendo a atitude? Eles estavam com essa atitude quebrando toda a vinculação com as trevas, fossem objetos ou hábitos da vida pregressa. Por isso a mensagem do capítulo 4 do mesmo livro era essa: dispam-se do velho homem e vistam-se do novo homem. Quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, não deis lugar à ira, e assim ele vai dizendo. Então, queridos, assim como a conversão não traz automatismo ético, ou seja, a pessoa deixa de pecar de uma hora para outra, vê-se livre dos hábitos pecaminosos de uma hora para outra, é um processo de despir-se, vestir-se, como está dito aí por Paulo. Eu creio que do ponto de vista espiritual também há um processo de libertação em que vínculos precisam ser quebrados e brechas precisam ser fechadas. Quando você renuncia vínculos estabelecidos com essas fontes espúrias, naquela busca equivocada que você empreendeu, e você passa a dar exclusividade a Deus. É como se você atravessasse uma ponte e derrubasse essa ponte, um caminho sem volta. Agora eu sou de Deus. Concluindo, queridos, para nós celebrarmos a ceia do Senhor, que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E que a armadura de Deus em nós seja amarrada com esse cinturão da verdade. E estejamos vestidos com essa couraça da justiça, a cobertura do sangue de Jesus, e que, íntegros diante de Deus, o inimigo não tenha em nós lugar. E se pecarmos, que haja em nós humildade e quebrantamento para nos acertar com Deus, para que o inimigo não faça embaixada em nossa vida. Estejamos nós calçados com a preparação do Evangelho da Paz, e que não nos falte resistência em fé, cujo fundamento é a palavra de Deus, seja ela nossa espada usada pelo Espírito, e que de posse de toda a armadura de Deus sejamos vitoriosos em nossa luta espiritual, em nome de Jesus. Queridos, deixe os elementos à mão para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Queridos, este elemento representa o corpo da verdade que nos libertou, do Evangelho da Paz que nos calçou, o corpo daquele que é o fundamento da nossa fé, a palavra viva, encarnada, que se sacrificou por nós. Esse elemento representa o corpo de Jesus, entregue por cada um de nós lá na cruz. Consagremos então o pão. Senhor, nós consagramos esse elemento em tuas mãos, e que ao comermos dele sejamos alimentados para o enfrentamento da nossa luta espiritual.
Como diz a tua palavra, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim queremos nos alimentar desse corpo, Senhor, para que possamos por ti viver e para a tua glória como vencedores na nossa luta espiritual. Comamos então, queridos, do pão. Faça isso em espírito de oração, exaltando, glorificando o nome do Senhor, aquele que se deu por ti, para te fazer vitorioso, para te fazer vitoriosa nele e para a glória dele. Este é o vinho. Querido, este elemento representa a nossa couraça da justiça, o sangue vertido por nós na cruz, para nos justificar diante de Deus. Por isso ele disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Foi assim, amados, que Jesus pagou um alto preço por nossos pecados, nos reconciliando para sempre com Deus. Vamos consagrar então o vinho ao Senhor. Deus, nós oramos por esse elemento, consagramos em tuas mãos, em nome de Jesus. Ele representa o sangue vertido por nós na cruz. Por isso te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque este sangue nos tornou aceitáveis ao Senhor, porque esse sangue estabeleceu a nova aliança. Para se abrir o Novo Testamento, o testador teve que morrer, e agora nós estamos de posse dos bens por herança, que ao bebermos deste sangue, Deus, cresça em nós a consciência de que já não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo, porque estamos em aliança firmada neste sangue, selada pelo Espírito. E se estamos em aliança contigo, quem mexe conosco, mexe contigo. O mais forte, a saber, Jesus tomou, o mais fraco, a saber, cada um de nós, para nos permitir a vitória em nossa luta espiritual. Bebamos então do vinho que representa o sangue de Jesus. Amém, queridos? Você pode tirar um tempo agora para louvar, exaltar, glorificar a Jesus? Amém? Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa couraça da justiça. Ele é o justo que morreu pelos injustos para nos justificar diante de Deus. Louve a Ele, glorifique o nome do Logos de Deus, dessa palavra viva que encarnou, morreu, ressuscitou para nos vivificar. Louve e engrandeça essa verdade que nos libertou. Jesus, a nossa paz, o Shalom de Deus que calçou os nossos pés, nos fazendo caminhar em segurança. Louve, engrandeça o nome de Jesus, o nosso mediador, a nossa interface na nossa comunicação com Deus, o nosso sumo sacerdote eterno. É por isso que nós oramos no nome dele. A ele toda honra, todo louvor e toda glória, poder e ações de graças ao Alfa, o Ômega, o princípio e o fim,
aquele que com seu sangue comprou homens de toda tribo, língua e povo e nação, ao leão da tribo de Judá, à raiz de Davi, o rei dos reis, o soberano dos reis da terra, a ele, ao Cordeiro que está sentado no trono, a ele toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Que Deus abençoe o seu final de domingo e a sua semana, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos
tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de